Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje a nossa conversa vai ser com o deputado estadual Sérgio Olímpio Gomes, o Major Olímpio. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje aqui com o nosso amigo dos servidores públicos, amigo do serviço público, deputado Major Olímpio, Sérgio Olímpio Gomes, paulista, de Presidente Venceslau, lá da ponta do estado, né, deputado? Foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, professor de Educação Física, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, né, deputado? E esse é o segundo mandato, e agora já com indicação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, para a próxima eleição aí como governador do estado, não é isso, deputado? É isso, Gózio. Primeiramente, mais um prazer estar nesse programa, que ele é um sucesso, e um sucesso para o servidor público do estado de São Paulo. Eu agradeço você estar falando do amigo do servidor público, e servidor também. Eu sou um servidor policial militar, mas um servidor com muito orgulho. E com muito orgulho eu tive a indicação do meu partido, muito embora ainda como pré-candidato, como diz a legislação eleitoral, para disputar as eleições pelo PDT ao governo de São Paulo. E num mote exatamente do resgate dos serviços públicos. E não dá para se falar em resgate dos serviços públicos sem se tratar de forma incisiva da mola propulsora dos serviços públicos, que são os seus recursos humanos, que são os seus servidores. Então, muito mais do que eu, você e tantos companheiros estão na luta há muitos anos pela valorização, primeiramente, dos serviços. Em todas as demandas, seja lá com os servidores do judiciário, em várias áreas do executivo, tantas outras apoiando os servidores do legislativo, eu vejo vocês se desdobrando para dizer, olha, nós queremos que seja prestado um melhor serviço para a população. E para prestar um melhor serviço para a população, não dá para prescindir de ter salários dignos, carreira, condição de trabalho para os servidores, enquanto estão na atividade. Quando se aposenta o servidor, e aí é uma outra luta muito bonita que eu assisto vocês travarem o tempo todo, né? Por exemplo, a PEC 555, que o servidor continua contribuindo até o túmulo. Em qualquer sistema de previdência comum, você faz uma contribuição, onde se faz um rateio para se chegar e falar, olha, há uma perspectiva de 30 anos de vida médio, além da aposentadoria, como é que vai fazer para que se tenha custeado isso? O servidor não, ele paga até o túmulo. Aliás, vai além do túmulo, porque fica para a viúva também a conta. Viúva também. Então, quando se faz um debate, e quando eu falo que a principal meta minha, num futuro governo, é justamente o resgate dos serviços públicos, dos servidores, nós estamos falando numa massa no estado de São Paulo, na área do estado, de praticamente 1 milhão de pessoas.
que não é pelo volume de pessoas, mas pelo que prestam. Se nós temos hoje o Estado de São Paulo, o carro-chefe da nação, de todas as formas, se nós temos aqui quase 40% do produto interno brasileiro produzido em São Paulo, se 1/3 do agronegócio está no Estado de São Paulo, nós devemos demais àqueles que dedicam a sua vida para os serviços públicos. E desmistificar essa ideia absurda que o serviço público é um sinônimo de acomodação. Porque quando a gente conhece cada uma das áreas, nós admiramos mais o que é feito nisso. E o governo do Estado, ao longo do tempo, a gente vem assistindo um sucateamento dos serviços públicos. Quando você tem a distribuição de receita orçamentária do Estado de São Paulo, nós não estamos falando aqui, nós vamos desrespeitar lei de responsabilidade fiscal, nós vamos desrespeitar o limite prudencial de finanças do Estado, de jeito nenhum. Aliás, está tudo abaixo, deputado. Hoje, o limite prudencial de finanças do Estado é 46,55% da receita líquida. Hoje, os gastos com despesa de pessoal no Estado de São Paulo, nós estamos em 41,3%. Essa diferença é tão elástica que daria para dar significativos aumentos e recomposições salariais em todas as áreas. Você vê a luta que os companheiros do Judiciário travam. Muito embora a Constituição diga que os poderes são independentes, devem estar em harmonia, por que nós defendemos, e não é por causa de um mote de candidatura ao governo, não, a autonomia financeira do Judiciário? Porque não dá. Como é que nós vamos dizer que o Judiciário é independente se o Judiciário faz uma proposta de orçamento, o Executivo corta 2 bilhões de reais e fica por isso mesmo? E nós que corremos aí as comarcas, deputado, vemos que a coisa está piorando. Por exemplo, eu estive em Praia Grande aí há pouco tempo, os servidores estão trabalhando num lugar onde o teto está caindo, eles não reformam o teto, interditaram o local onde eles almoçavam, não tem dinheiro para água, eles têm que fazer vaquinha para água para beber. Esse é o serviço público, esse é o dinheiro que se cortou do Judiciário, deputado. E como é que nós vamos falar recursos para investimento, para informatização, para ampliação do serviço do Judiciário, para a necessária criação de novas comarcas? Nós temos pendências, e eu aprendi a conhecer isso muito em função da tua fala, da fala de representantes de servidores do Judiciário. Nós temos ainda o tribunal devedor com questões de recomposição salarial ou de leis em que houve o compromisso e que esse compromisso não foi assumido. Na área do Executivo, vamos falar, Olímpia, que você é um policial, então você briga tanto em função da polícia. Meu Deus do céu, nós saímos agora de uma situação onde durante 40 dias o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, o secretário Júlio Semeghino do Planejamento, o secretário Edson Aparecido da Casa Civil, fizeram 8 reuniões com as associações, 17 entidades representativas de policiais militares. E sempre dizendo, até terminar a primeira quinzena de abril está anunciado o valor de reajuste salarial da polícia. Quando chegamos no dia 12 de abril, 9h30 da noite, o secretário da Segurança, Fernando Grella, liga para o coordenador, o Ângelo Criciolo, que é presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos, e é o coordenador das entidades representativas, que eles fazem um rodízio. E diz, olha,
O governador mandou transmitir que ele lamenta, mas não será possível fazer nenhuma recomposição salarial nesse primeiro semestre e que após a Copa do Mundo e no segundo semestre, vamos retomar as discussões. Eu vejo, o secretário foi procurador-geral de Justiça, é um homem douto, mas ele deve achar que todo mundo é imbecil. Basta ir no artigo 21 da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, há 6 meses do término do mandato, não é só em função da lei eleitoral. Você não pode fazer isso. Então jogou uma promessa impossível de acontecer até por lei. Impossível de acontecer, principalmente, e ele era o chefe dos fiscais da lei. Sabe, a coisa é vexatória, nós estamos com greve na Polícia Militar da Bahia. Deus me livre se tome um destino desse por desespero, como aconteceu na Bahia, como já aconteceu em Minas Gerais, como aconteceu no Ceará, como aconteceu no Amazonas, e acaba virando caos social. Só que imagine, estado de São Paulo, grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, 10% da população brasileira, se nós ficarmos um dia sem polícia. Nós não queremos isso, pelo amor de Deus. Mas, quando eu estou falando dos serviços públicos, nós estamos com servidores da saúde acampados dentro da Assembleia Legislativa. Na polícia ainda. Tem uma falta grande de militares, né? Mas gozei nós partimos. Hoje faltam 7 mil no quadro previsto há 15 anos. Eu queria até que o senhor dissesse sobre isso antes de entrar na questão da saúde. Porque, primeiro a gente veio aquela história de que eles poderiam fazer bicos, etc. e tal, dentro da própria polícia. Agora já ouvi falar também, parece que estão chamando também os aposentados que querem voltar a fazer um trabalho na polícia, é isso? Trabalho administrativo? Essas questões midiáticas, quando se fez o bico oficial, primeiro se fez, vamos chamar de operação delegada. É uma delegação de competência invertida. O Estado dizendo para o município, olha, eu vou deixar o cara fazer um serviço que é a competência do Estado fazer e pagar, que é a segurança pública, e você paga pelo município. Daí eu não preciso dar um aumento, criar um piso salarial, ou ter um piso salarial maior para os outros. E no desespero, começou com São Paulo e mais 38 municípios fazem isso hoje. Aí criaram agora a jornada especial. Para não pagar hora extra, não tem outro nome. Fala, mas é operação delegada no Estado mesmo. Como é que o Estado delega a competência dele para ele mesmo? É um negócio absurdo. E esse negócio de efetivo, então, a convocação dos aposentados nossos, eu tenho um projeto desde 2008, ele já foi vetado pelo Serra, eu voltei a apresentar. Nós temos mais de 5 mil policiais deficientes físicos, que às vezes se torna deficiente físico por bala na coluna, acidente de viatura, acidente de automóvel dentro e fora de serviço, e o cara tem muita experiência policial. E poderia ser feita a reinserção dele no mercado de trabalho. Você vai, por exemplo, na Central de Operações Policiais, no correspondente ao Copom, na Finlândia, você vê só cadeirantes trabalhando. Você proporciona a reinserção no mercado de trabalho, autoestima, você usa o conhecimento. Não estou falando que eu nego e que seja feito isso para o inativo. O indivíduo, às vezes, ele precisa de tempo. Hoje, com a melhoria no incremento da saúde, o tempo de vida média do brasileiro está aumentando significativamente. Mas simplesmente jogar isso foi jogado. Não tem projeto nenhum, o governo diz que vai iniciar os estudos, para essa gestão não faz mais, se Deus quiser na próxima não está. Não significa que um próximo administrador não deva proceder essas coisas, mas o governador também conseguiu, em relação à polícia, criar o milagre da multiplicação de PMs. Agora, muito recentemente, no começo do mês, por decreto, ele revogou a lei da gravidade. Diz, não tem mais nenhum policial militar administrativo nos batalhões. E anunciou oficialmente que com isso nós temos 14 mil PMs a mais nas ruas. Você que está nos assistindo, você se conseguiu sentir nos 645 municípios esse aumento, esse volume de 14 mil PMs a mais? Não dá, porque, sabe, se fez uma criação de efetivo na planilha. Então, de realidade, os roubos aumentaram no primeiro trimestre em 48%, o número de flagrantes realizados pela polícia diminuiu 11%,
porque você tem um buraco na polícia, você tem um desânimo, você tem os piores salários, você não tem um mínimo de estímulo para a atividade. Quem está pagando a conta disso? É o cidadão. Agora, principalmente em ano eleitoral, vai na política do vale tudo, você pega no sistema prisional, também o governador criou 9.000 vagas no sistema prisional. Opa, construiu mais 10, 12 presídios? Não construiu nenhum. Simplesmente se pegou, por exemplo, vagas de enfermaria, vagas de sala, que era sala de estar ou de lazer dentro da área de presídio. E para diminuir a conta, porque nós temos 207.000 presos hoje no estado de São Paulo, e simplesmente 112.000 vagas carcerárias, nós ampliamos 10.000. Só ampliamos no papel, nós continuamos a ter o sistema prisional, é um caldeirão do diabo mesmo. Nós temos ainda alguns presídios, o preso morcego, e aí os funcionários do sistema prisional que assistem muito a esse programa sabem exatamente, porque eles são os principais denunciantes, porque são as vítimas em potencial. Eles estão lá. O preso morcego é aquele que é escalado no rodízio para dormir amarrado no gradil. E todo mundo faz de conta que, eu sei, mas não toma providência. O Conselho Nacional de Justiça veio aqui em Guarulhos com o ministro Joaquim Barbosa, como presidente do Supremo e presidente do Conselho, para olhar 2 presídios que estão com o triplo da capacidade. Olha, realmente é difícil. É preciso um esforço para se ter alteração. E vai ficar isso, o triplo? Nós não vamos ter um programa para a construção de unidades prisionais, se vai fazer parceria público-privada, se vai partir numa linha de privatização da atividade, se vai ampliar os quadros, e não se pensa nisso de forma madura. O próprio sistema prisional se lançou, criamos agora mais 1.000 agentes de escolta e vigilância do estado de São Paulo. Ampliou de 3 para 4.000 homens. Tem uma previsão, desde a criação, há 11 anos, para que pudesse ter no quadro 14.000. Sabe o que impacta isso para você? Nós temos, hoje, aproximadamente 30.000 escoltas mês no estado de São Paulo, realizadas por policiais militares. As pessoas que vivem e trabalham, funcionários judiciários, que trabalham nos fóruns criminais, acompanham o tempo todo. Dependendo do grau de periculosidade do indivíduo que está sendo transportado, você tem de 4 até 16 PMs na escolta, de 1 a 4 viaturas. E isso é viatura que estaria na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Então, se você não instrumentalizar, vai ficar deficitário. Se você não investir minimamente para que haja atrativo para as profissões do serviço público, você vai tendo uma dificuldade até do completamento de quadros. A nossa Polícia Civil, o efetivo fixado para a Polícia Civil do Estado de São Paulo foi por uma lei, em 1991. 23 anos dessa lei. Em 91, o Estado de São Paulo tinha 32 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, em 2013, chegamos a 43 milhões e 200 mil. Aumentou 26% da população, 11 milhões de habitantes, aumentou o Chile. Sabe quanto tem a Polícia Civil hoje, cidadão? 33 mil homens e mulheres, 8 mil a menos. A população aumentou 11 milhões. A Polícia Civil diminuiu 8 mil. Eu tenho me desdobrado, muitas vezes, nas madrugadas, nos finais de semana, para ajudar a Central de Operações da Polícia Militar, a Central de Operações da Polícia Civil. Eu já fico com o celular do diretor do IML de São Paulo, a Superintendência da Polícia Técnica Científica. Há poucos dias eu fiquei 18 horas para conseguir desembaraçar 1.000
o corpo de um sargento da Polícia Militar morto na porta de casa, crivado de balas. 18 horas. Com todo o sistema policial tentando ajudar, o deputado Chado enchendo o saco, sabe por quê? Porque no IML Leste, nós tínhamos 5 corpos para ser feito necrópsia. Apenas uma médica legista. E como nós não tínhamos na escala naquele dia nenhum operador de raio-x, porque indivíduos sofreram perfuração por arma de fogo, você precisa fazer o raio-x para a trajetória dos projéteis, etc. Não tinha. 18 horas. Carro para transporte de cadáveres hoje, do IML, nós temos 3 operando hoje na cidade de São Paulo. 11 milhões de habitantes. E isso a população vê bem, viu? Porque vira e mexe, ela vê lá um corpo na rua que fica horas e horas seguidas. Gente, isso é estrutura da segurança pública. Eu fui num velório, num PM, lá em Ubatuba. Esse menino era adorado pela população porque ele foi um grande atleta de voleibol, pois tornou-se um policial, então uma referência, professor de vôlei de praia para a juventude. Ele em serviço com a viatura, a motocicleta da Rocan, o indivíduo embriagado bateu de frente com ele na avenida. Nós também ficamos com o corpo dele fardado, arrebentado, dentro da cidade dele, com a família ali sofrendo, 8 horas. E os companheiros policiais civis, a partir do delegado, quando da minha chegada, falaram: deputado, quer nos ajudar? Sabe por que está demorando isso tudo? E depois do velório, por que demorou tanto? Essa tragédia? Porque nós temos uma equipe de perícia no litoral norte do estado de São Paulo. Nós já chegamos a ter 3 equipes. Só que a equipe que estava de plantão estava no final de São Sebastião, quase em Bertioga. Deputado, nós chegamos já no limite do horário desse programa, mas já fica, o espectador já percebeu, através do que o senhor colocou da polícia, a situação que anda o Estado de São Paulo e o serviço público, serviço pelo qual ele paga impostos, tá certo? Para ter. O cidadão paga impostos para ter esse serviço. Ficou claro como que é a situação. Mas nós vamos continuar, deputado. Nós vamos fazer um fechamento agora do programa, continuamos no próximo programa, o senhor agora tem. Agora eu quero ouvir o senhor tinha começado a falar da saúde e tal, e vamos embora, deputado. Bora. Tá bom? Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações nascidos no mês de abril devem fazer até o próximo dia 30 o recadastramento anual. Você já sabe, a atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual no endereço www.gestãopublica.sp.gov.br ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada. Homens e mulheres de 18 a 55 anos com quadro de depressão que disponham de internet banda larga em domicílio podem se inscrever no projeto de pesquisa do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que oferecerá tratamento ambulatorial à distância por meio de consultas de videoconferência. O tratamento tem duração de 1 ano, sem qualquer custo para o paciente. As inscrições para triagem devem ser feitas diretamente pelo e-mail. Anote agendamento.ipq@gmail.com. O IPQ fica na rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785, no bairro de Cerqueira César, São Paulo, bem próximo ao Hospital das Clínicas. E o governo do estado de São Paulo oferece uma série de cursos online para atender cidadãos que desejam se aperfeiçoar em alguma área, mas não têm tempo de frequentar aulas tradicionais ou que preferem
essa modalidade de aprendizado. São oferecidos cursos de idiomas, empreendedorismo, pré-vestibulares, dentre outros. Há modalidades de aprendizados rápidos e até de formação superior. As qualificações são oferecidas por instituições estaduais e os cursos superiores têm os mesmos reconhecimentos que cursos presenciais. Antes de colher o curso, é preciso ficar atento às exigências de cada instituição. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi criada há 6 anos, em 2008, para oferecer à população de São Paulo ensino superior público, gratuito, de qualidade, de uma forma mais abrangente. As graduações oferecidas são licenciatura em Ciências, licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Processos Gerenciais. E também há cursos de pós-graduação. Se interessou? Mais informações anote no site da Univesp, é www.univesp.ensino-superior.sp.gov.br. Cidadania e Serviço Público, pelo noticiário você observa há 15 anos, sempre trazendo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga para 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico, que é o fespesp@fespesp.org, e também você visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. E você acompanha o programa também online, no site da TV aberta ou depois arquivado no nosso site sob o ícone Fespesp na TV, que aí você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quando quiser, da forma que quiser, no lugar que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.